São Pedro Sula era uma cidade marcada pela dualidade entre a beleza tropical e a violência implacável. Entre os anos de 2011 e 2014, a cidade foi considerada a mais perigosa do mundo fora de zonas de guerra. Foi nesse cenário complexo que Eide Bunes cresceu, rodeada por uma família numerosa e o carinho de seus 7 irmãos. Conhecida como La Flaca, ela era uma menina alegre que logo cedo conheceu as responsabilidades da vida adulta. Sua mãe, Glória, partiu para a Espanha quando Eide ainda era jovem, deixando uma lacuna preenchida apenas por cartas e promessas. Aos 16 anos, Eide tornou-se mãe, enfrentando as dificuldades de criar filhos em um ambiente de escassas oportunidades. Ela trabalhou incansavelmente no comércio local, mas a violência das gangues fechava o cerco sobre sua família. Em 2013, com a ajuda de sua mãe, Eide finalmente conseguiu a chance de migrar para Madrid. A despedida dos filhos foi o momento mais difícil, baseada na promessa de que logo estariam todos juntos novamente. Madrid em 2013 não era o paraíso esperado, ainda sofrendo os efeitos de uma severa crise econômica. Eide passou 5 anos trabalhando em empregos informais, enviando cada centavo economizado para Honduras. Seus dias eram preenchidos por chamadas de vídeo com os filhos, vendo-os crescer através de uma tela fria. Em 2018, ela estava prestes a finalizar sua regularização, o que permitiria trazer as crianças legalmente para a Espanha. Ela conseguiu um novo emprego como garçonete em uma casa de cidra no bairro de Embaixadores. Mal sabia ela que aquele balcão seria o cenário de seu encontro com o homem que destruiria seus sonhos. César Román apresentava-se como empresário de sucesso, o aclamado Rei do Cachopo. Ele havia construído um império baseado em uma franquia de culinária asturiana que parecia sólida aos olhos do público. No entanto, a fachada de sucesso escondia um homem de 1,52 metros com uma sede insaciável de poder e controle. César tinha um histórico de mentiras que remontava à sua juventude na política de extrema-direita. Ele havia se infiltrado em sindicatos e movimentos estudantis apenas para desestabilizá-los por dentro. Sua vida era uma colagem de identidades falsas, de veterano de guerra a amigo íntimo de celebridades. Aqueles que o conheciam de perto descreviam um perfil narcisista e propenso à violência doméstica. Ele já havia sido condenado por maus tratos contra uma ex-companheira, mas continuava livre para seduzir novas vítimas. Para Eide, César parecia a solução para seus problemas financeiros e a promessa de estabilidade. O relacionamento avançou com uma rapidez que alarmou a família de Eide. Em apenas um mês, César ajoelhou-se diante de Eide pedindo-a em casamento. Glória sentiu que algo estava errado e confrontou a pressa do pretendente. César respondeu com uma frieza que gelou o sangue da mãe, afirmando que a opinião dela não importava. Logo, o controle tornou-se absoluto, com ligações constantes que interrompiam a rotina de Eide. Ela começou a se afastar dos amigos e da própria mãe, isolada pela manipulação psicológica de César. César usava o dinheiro e a influência de seus restaurantes como ferramentas de posse. Eide tentou terminar o relacionamento várias vezes, mas César simplesmente não aceitava o fim. Ele a convence de que eles só teriam paz se estivessem sozinhos, longe de todos. Por trás do brilho das câmeras de TV, as dívidas de César cresciam e seus restaurantes começavam a falir. Ele usava o dinheiro dos caixas para sustentar vícios e um estilo de vida que não podia manter. Eide viu-se presa em um ciclo de violência que ela tentava esconder de sua mãe para não preocupá-la. Na madrugada de 5 de agosto de 2018, Eide fez sua última ligação para César. Foram apenas 27 segundos que selaram seu destino para sempre. O desaparecimento de Eide deixou um rastro de silêncio que duraria semanas. Enquanto a família a procurava desesperadamente, César preparava sua fuga mais audaciosa. As pistas logo levariam a um galpão industrial onde a verdade estava prestes a emergir das cinzas. O destino de Eide Bunes e a queda do Rei do Cachopo estavam agora intrinsecamente ligados. Em 2018, Eide Bunes sentia que finalmente estava no caminho certo para conquistar seus sonhos em Madrid. Ela conseguiu um emprego como garçonete em uma nova casa de cidra localizada no bairro de Embaixadores. O proprietário do local era César Román, um homem que exalava uma confiança desproporcional à sua baixa estatura. César apresentava-se como o bem-sucedido Rei do Cachopo, um empresário em plena expansão na capital espanhola. A conexão entre os dois foi imediata, alimentada pelo magnetismo e pelas palavras doces de César. Ele se posicionou como o protetor de Eide após um incidente desconfortável com o ex-namorado dela no trabalho. O relacionamento progrediu com uma velocidade que deixou a família de Eide atordoada.
Com apenas um mês de namoro, César ajoelhou-se diante de Heidi e de sua mãe para fazer um pedido formal. Gloria, a mãe de Heidi, sentiu um aperto no coração ao ver tamanha pressa em um estranho. Quando Gloria questionou a rapidez, César respondeu secamente que a decisão cabia apenas a Heidi. Encantada pelas promessas de uma vida de luxo, Heidi aceitou o anel e o compromisso. César mostrava fotos de suas mansões supostas e falava de negócios milionários em Amsterdã. No entanto, o brilho do romance começou a ser ofuscado por um comportamento controlador e incessante. Ele ligava para Heidi a cada 5 minutos, exigindo saber sua localização exata e com quem ela estava. Mesmo durante jantares em família, Heidi não conseguia largar o celular devido à pressão dele. César começou a plantar sementes de discórdia entre Heidi e sua mãe, alegando que Gloria tinha inveja da felicidade deles. Sob a influência dele, Heidi decidiu deixar a segurança da casa materna para morar com César. Eles se mudaram para um apartamento que César descrevia como temporário antes de comprarem algo muito maior. Ele levava a eventos sociais onde posava para fotos com celebridades locais e músicos famosos. O título de Rei do Cachopo era exibido como um troféu de nobreza gastronômica em cada conversa. Mas a realidade financeira de César era um labirinto de dívidas ocultas e fornecedores furiosos. Heidi trabalhava longas horas nos estabelecimentos dele, mas raramente recebia o salário prometido. O dinheiro que entrava nos caixas desaparecia em apostas e vícios que ela começava a notar. O temperamento de César tornou-se volátil, com explosões de raiva seguidas por pedidos desesperados de perdão. Heidi via-se cada vez mais isolada de suas amigas hondurenhas que desconfiavam do comportamento dele. Ela confessou a uma amiga próxima que temia não conseguir terminar o relacionamento sem consequências graves. O ciclo de rupturas e reconciliações tornou-se a norma cansativa dos meses seguintes. Em um momento de dor, Heidi disse à mãe que havia perdido um bebê em uma queda acidental. Gloria não acreditou na história da queda, suspeitando que algo muito mais sinistro ocorria naquela casa. A dependência de César em cocaína tornava suas noites em claro um pesadelo de paranoia para Heidi. Em junho, uma cobrança de salário atrasado em um bar resultou em uma briga violenta e na destruição do local. Antes da polícia chegar, César ordenou que Heidi fugisse para não comprometer seus documentos de imigração. Aproveitando a prisão temporária de César, Heidi escreveu-lhe uma carta pedindo um tempo para pensar. Fotos de Heidi segurando uma arma começaram a circular, uma imagem que sua mãe não conseguia reconhecer. César, ao ser libertado, usou cada tática de manipulação para trazê-la de volta ao seu círculo de influência. Em agosto de 2018, a tensão atingiu um ponto de ebulição insustentável e ele enviou dezenas de mensagens xingando-a por ela não estar em casa para abrir a porta para ele. Na madrugada do dia 5 de agosto, Heidi fez uma última ligação desesperada para o celular de César. A ligação durou apenas 27 segundos antes do silêncio absoluto cair sobre a vida de Heidi Bones. Enquanto Heidi desaparecia no vácuo de Madrid, César Román começava a arquitetar sua saída mais sombria. O taxista notou o peso excessivo da bagagem, mas César apenas sorriu, alegando que eram livros de uma mudança. O destino daquela mala era um galpão industrial solitário, onde o segredo do Rei do Cachopo seria trancado a 7 chaves. Mas o que César não sabia era que o fogo que ele planejava acender logo revelaria o horror que ele tentava esconder do mundo. Para entender o monstro que César Román se tornaria, precisamos primeiro olhar para os escombros de seu passado. Muito antes de ser o Rei do Cachopo, César era um jovem ambicioso infiltrando-se em movimentos políticos de Madrid. Ele não estava lá por ideologia, mas sim por uma sede insaciável de poder e reconhecimento. Arquivos antigos revelam que ele atuou como um informante duplo, jogando partidos uns contra os outros. Seus antigos colegas lembram de um homem que conseguia convencer qualquer um com sua lábia rápida. Mas sob o sorriso charmoso, uma mente manipuladora estava sempre calculando o próximo movimento. A política foi apenas o seu primeiro palco, onde ele aprendeu a arte de fabricar identidades. Logo, o mundo dos negócios se tornou seu novo alvo e as fraudes começaram a se acumular. Empresas de fachada eram criadas e abandonadas conforme as dívidas cresciam exponencialmente. Vítimas de seus golpes financeiros descrevem um rastro de destruição e falências deixado por ele. Ele mudava de nome e de setor com a mesma facilidade com que trocava de camisa. A polícia de Madrid já o tinha no radar por uma série de pequenos delitos e falsificações. Foi então que ele decidiu se reinventar como mestre da culinária asturiana. O título de Rei do Cachopo foi uma marca que ele mesmo criou e promoveu com agressividade.
Ele gastava milhares de euros em publicidade enquanto não pagava seus próprios funcionários. A fachada de sucesso estava prestes a ruir sob o peso de centenas de processos judiciais. O narcisismo de César impedia que ele visse seus próprios erros, culpando sempre o mundo exterior. Quando as paredes começaram a se fechar, ele buscou um novo escape para sua frustração. Foi nesse período de declínio financeiro que Heidi Bones entrou em sua vida. Para ela, ele projetou a imagem do empresário bem-sucedido que ele desesperadamente queria ser. Mas a realidade era que César estava vivendo de empréstimos e mentiras perigosas. Ele usava o medo e a intimidação para manter seus segredos longe da luz do dia. Investigadores descobriram que ele tinha um histórico de violência doméstica com parceiras anteriores. O padrão era sempre o mesmo: sedução intensa seguida de isolamento e controle absoluto. Heidi não fazia ideia de que estava se apaixonando por um personagem meticulosamente construído. César frequentemente se gabava de conexões com o submundo de Madrid para impressionar Heidi. Essas histórias, no entanto, eram apenas mais uma camada de sua ficção pessoal. A verdade é que ele estava sendo caçado por credores que não aceitavam mais desculpas. O estresse de suas mentiras colidindo começou a transformar seu comportamento em algo errático. Ele começou a monitorar cada passo de Heidi, exigindo saber com quem ela falava a cada minuto. Seus acessos de raiva tornaram-se mais frequentes quando ela questionava suas inconsistências. Heidi, isolada de sua família em Honduras, sentia-se cada vez mais presa em uma teia sem saída. Documentos bancários mostram que César tentou usar o nome de Heidi para abrir novas linhas de crédito. Ele a via não como uma parceira, mas como um ativo a ser explorado até o fim. O rei do cachopo estava perdendo o controle de seu reino imaginário e a fúria estava crescendo. Testemunhas afirmam ter ouvido discussões violentas vindas do apartamento do casal nas semanas finais. O narcisismo de César estava se transformando em uma psicopatia latente e perigosa. Ele começou a fazer planos para um novo começo, um que exigiria medidas drásticas. Cada mentira dita por César era um tijolo na parede que acabaria por enterrar a vida de Heidi. A máscara estava finalmente rachando, revelando o vazio aterrorizante por trás do mito do chefe. O mundo de César Román não era feito de carne e osso, mas de fumaça e espelhos mortais. Ele acreditava ser intocável, um mestre da manipulação que poderia enganar o destino. Mas a história que ele escreveu para si mesmo estava prestes a tomar um rumo sangrento que ninguém previu. Os registros mostram que na noite de 5 de agosto, César alugou um galpão industrial em uma zona isolada. O que ele carregava dentro de sua mala naquela noite selaria o destino de Heidi e o transformaria no criminoso mais procurado da Espanha. A fachada de sucesso de César Román começava a rachar sob o peso de suas próprias mentiras. Heidi, outrora encantada pelo carisma do chefe, agora sentia o frio da realidade em sua nuca. O rei do cachopo não tolerava que nada nem ninguém saísse de seu controle absoluto. Os telefonemas de Heidi para sua família em Honduras tornaram-se sussurros apressados e cheios de medo. César passou a monitorar cada passo dela, exigindo relatórios constantes de sua localização. O brilho nos olhos de Heidi foi substituído por uma vigilância constante e exaustiva. As discussões no apartamento do casal tornaram-se violentas e frequentes durante o verão de 2018. Vizinhos relatavam sons de objetos quebrados e gritos que morriam subitamente no silêncio da noite. César começou a se sentir cercado por credores e inimigos que ele mesmo cultivou. Heidi tentou terminar o relacionamento várias vezes, mas as ameaças dele a mantinham prisioneira. Ele dizia que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém neste mundo. A alegria que Heidi buscava na Espanha havia se transformado em um pesadelo sufocante. Em agosto de 2018, a tensão atingiu um ponto de ruptura insustentável para ambos. Heidi desapareceu subitamente, sem deixar rastros ou mensagens para seus filhos. César afirmou aos amigos que ela o havia abandonado para voltar a Honduras. No entanto, os documentos e pertences mais queridos de Heidi permaneciam no apartamento. O comportamento de César mudou drasticamente, tornando-se errático e defensivo diante de qualquer pergunta. Ele começou a desmantelar seus negócios, fechando os restaurantes um após o outro. Testemunhas viram César transportando malas pesadas de seu apartamento no meio da madrugada. Ele parecia estar fugindo de algo que apenas ele conseguia enxergar nas sombras. A família de Heidi, a milhares de quilômetros de distância, sentiu o silêncio dela como um grito. Eles sabiam que Heidi jamais deixaria de dar notícias, especialmente para seus filhos. Enquanto isso, um galpão industrial alugado por César no bairro de Usera permanecia fechado. O cheiro de produtos de limpeza e fumaça começou a emanar daquelas paredes metálicas.
César foi visto no local carregando galões de substâncias químicas desconhecidas. Ele trabalhava sozinho, em horários incomuns, evitando qualquer contato visual com os vizinhos. O rastro de dívidas e fraude de César estava finalmente o alcançando por todos os lados. A polícia começou a receber denúncias sobre o desaparecimento de AD através de amigos preocupados. Quando questionado informalmente, César deu versões contraditórias sobre a última vez que a vira. Ele alegava que ela estava envolvida com traficantes tentando manchar a reputação da vítima. Mas aqueles que conheciam AD sabiam que ela vivia apenas para o trabalho e para a família. O cerco estava se fechando e César sabia que seu tempo em Madrid estava acabando. Em 13 de agosto, um pequeno incêndio foi reportado no galpão industrial de Usera. O que parecia ser um acidente revelaria algo muito mais sinistro escondido em uma mala de couro. César não estava lá para explicar as cinzas ou o conteúdo macabro do galpão. Ele havia fugido, deixando para trás um rastro de destruição física e emocional. O narcisismo de César o impediu de ver que o mundo real não segue seus roteiros mentirosos. AD Boone tornou-se mais um nome nas estatísticas de violência, mas sua história clamava por justiça. A investigação forense estava apenas começando a decifrar o horror ocorrido naquele galpão. Quando os peritos abriram a mala encontrada entre as chamas, o silêncio tomou conta de toda a equipe policial. O calor das chamas ainda emanava das paredes de concreto do galpão industrial na rua Sebastián Gómez. Os bombeiros de Madrid haviam acabado de extinguir o incêndio que parecia criminoso em sua origem. Sob uma escada metálica nos fundos do imóvel, uma mala de viagem grande chamou a atenção de um dos oficiais. Ao abrirem o fecho claro parcialmente derretido, o cheiro de produtos químicos e carne queimada invadiu o ambiente. Dentro da mala, os agentes encontraram o tronco de uma mulher, brutalmente mutilado e sem as extremidades. O assassino havia removido a cabeça, os braços e as pernas para dificultar a identificação da vítima. Uma densa camada de soda cáustica cobria a pele, indicando uma tentativa deliberada de acelerar a decomposição. Perto da mala, em uma pequena fogueira improvisada, a polícia encontrou objetos que pareciam pertencer à vítima. Um pingente de coração milagrosamente preservado pelo metal brilhava entre as cinzas e restos de tecido. 2 massas siliconadas, identificadas posteriormente como implantes mamários, foram recuperadas da mesma pilha de lixo. O grupo de homicídios da Polícia de Madrid assumiu o caso imediatamente diante da gravidade do achado. A primeira grande pista veio dos registros imobiliários. O galpão estava alugado em nome de César Román Viruete. César, o famoso rei do cachopo, não era visto em seus restaurantes há vários dias. Os investigadores cogitaram que o próprio César pudesse ser a vítima, dado o seu rastro de dívidas e inimigos. Eles decidiram visitar a casa da mãe da namorada de César para obter mais informações sobre o paradeiro do casal. Gloria Bunes recebeu os policiais com uma angústia que transparecia em seus olhos cansados. Ela explicou que Heidi não respondia às suas mensagens desde o final de julho, o que era muito estranho. A polícia pediu que Gloria fizesse uma denúncia formal de desaparecimento para que pudessem agir legalmente. Gloria temia que a denúncia resultasse na deportação da filha, que ainda estava com os documentos pendentes. Enquanto isso, os peritos começaram a cruzar dados técnicos do galpão com os hábitos de César. Giovanni, o segurança e motorista de confiança de César, foi interrogado sobre a última vez que viu o patrão. Ele afirmou que César havia sumido no dia 3 de agosto, após pedir que buscasse sua filha para as férias. No laboratório central, os cientistas tentavam extrair DNA viável do tronco, apesar dos danos causados pela soda. Durante as buscas no galpão, uma faca de açougueiro foi encontrada com resquícios de um pó branco suspeito. Para a surpresa da polícia, a mesma marca de faca era utilizada em todos os restaurantes do Rei do Cachopo. A investigação agora tinha um alvo claro, mas o paradeiro de César continuava um mistério absoluto. Em novembro de 2018, o resultado do exame de DNA finalmente chegou à mesa do promotor. A confirmação era devastadora. O tronco encontrado na mala pertencia oficialmente a Heidi Bunes. Uma ordem internacional de busca e captura foi emitida imediatamente para localizar o Rei do Cachopo. Enquanto a polícia de Madrid vasculhava cada canto da capital, César já estava a centenas de quilômetros de distância. Ele havia se refugiado em Zaragoza, adotando a identidade falsa de José Rafael Rujano Contreras. Para mudar sua aparência, ele raspou o cabelo, deixou a barba crescer e perdeu 10 quilos em tempo recorde. Ironicamente, o homem que se dizia um grande empresário agora trabalhava como ajudante de cozinha no restaurante Casa Gerardo. A dona do restaurante começou a desconfiar do seu novo funcionário, que parecia saber demais sobre gastronomia para um simples ajudante.
Na manhã de 16 de novembro, ela congelou ao ver a foto do seu cozinheiro estampada no telejornal matinal. Ela discou o número de emergência da polícia com as mãos trêmulas, sem tirar os olhos da cozinha. Os agentes cercaram o restaurante Casa Gerardo discretamente, aguardando o momento exato para o bote. Um policial entrou fingindo ser um cliente que precisava devolver um pedido errado para verificar o suspeito. Quando a identificação foi confirmada, os outros agentes invadiram o local e ordenaram que todos parassem. César Roman levantou as mãos com uma calma assustadora e disse: "Eu sou o homem que vocês procuram." Ele foi algemado e levado sob custódia, mas o mistério sobre o resto do corpo de AD apenas começava. No celular de César, a polícia encontrou buscas recentes sobre como desmembrar corpos e notícias sobre o incêndio no galpão. Mesmo com o assassino preso, uma pergunta ecoava na mente dos investigadores: onde estariam a cabeça e os membros da jovem hondurenha? César parecia deleitar-se com o segredo, mantendo um silêncio absoluto sobre o destino final das partes desaparecidas. Mas o que a polícia não sabia era que dentro de sua mala, César carregava algo que revelaria sua verdadeira natureza para o mundo inteiro. Após o incêndio no galpão, César Roman desapareceu nas sombras da Espanha como um fantasma experiente. Ele viajou para o norte em direção a Zaragoza, carregando apenas o essencial e uma nova história para contar. Para sobreviver ao cerco policial, o rei do cachopo precisava abandonar sua coroa e se tornar um homem comum. Ele adotou o nome falso de Rafael Rujano, alegando ser um chefe venezuelano em busca de trabalho. César conseguiu emprego em um modesto restaurante local chamado Casa José. Seus novos colegas o descreviam como um homem reservado, mas extremamente habilidoso com as facas. Enquanto ele preparava pratos para clientes desconhecidos, seu rosto estampava os noticiários de todo o país. César evitava olhar para as telas, mantendo sempre a cabeça baixa e o boné puxado até os olhos. A dona do restaurante começou a notar inconsistências em seu comportamento e em seu sotaque forçado. A máscara de Rafael Rujano começou a rachar quando a polícia recebeu uma denúncia anônima crucial. Em 16 de novembro de 2018, a tranquilidade do restaurante foi interrompida pela chegada de agentes à paisana. César estava no meio do serviço de almoço quando sentiu a mão pesada da lei em seu ombro. Ele não ofereceu resistência, sabendo que seu labirinto de mentiras finalmente havia chegado ao fim. As algemas selaram o destino do homem que acreditava ser intocável pela justiça espanhola. A notícia de sua prisão se espalhou como fogo, atraindo dezenas de repórteres para a delegacia de Zaragoza. César foi escoltado para fora, com o rosto coberto por um casaco para evitar os flashes incessantes. A transferência para Madrid marcou o início de uma nova fase, o confronto com as provas forenses. Na prisão de Soto del Real, César começou a arquitetar sua defesa baseada em teorias conspiratórias absurdas. Ele escreveu cartas à imprensa alegando ser vítima de uma máfia ligada ao tráfico de drogas. Entretanto, os investigadores tinham em mãos o DNA que ligava César diretamente ao tronco encontrado no galpão. O circo mediático estava apenas começando, transformando o crime em um espetáculo nacional. Quando o julgamento finalmente começou em 2021, o Tribunal de Madrid estava lotado de curiosos e jornalistas. César entrou na sala de audiência com um terno impecável, tentando manter sua imagem de empresário de sucesso. Seus olhos percorriam a sala, desafiando a família de AD, que assistia a tudo em silêncio absoluto. A mãe de AD, vinda de Honduras, segurava uma foto da filha contra o peito. Durante seu depoimento, César falou por horas, perdendo-se em detalhes irrelevantes para confundir o júri. Ele zombava das perguntas da acusação, agindo como se fosse o homem mais inteligente da sala. A promotoria apresentou a mala onde o tronco foi encontrado, provando que pertencia a César. Mensagens de texto revelaram o ciúme possessivo que precedeu o crime brutal. Peritos mostraram que César havia pesquisado como desmembrar corpos apenas dias antes do assassinato. Apesar das evidências esmagadoras, ele continuava a sorrir para as câmeras de televisão. O público estava dividido entre o horror do crime e a fascinação pela audácia do réu. Cada testemunha que passava pelo banco contava uma história diferente de fraude e manipulação. O narcisismo de César era sua maior arma, mas também sua maior fraqueza diante dos jurados. O julgamento se arrastou por semanas, com reviravoltas dignas de um filme de ficção. César tentou culpar até mesmo a própria vítima, manchando a memória de AD para se salvar. A estratégia de defesa era um castelo de cartas pronto para desmoronar ao menor sopro da verdade. O momento da decisão final se aproximava e a tensão no ar era quase palpável. César parecia inabalável, mas suas mãos tremiam levemente sob a mesa de madeira. Mas o veredito traria uma revelação que nem mesmo o rei do cachopo poderia ter previsto em seus planos mais sombrios.
O Tribunal de Madrid abriu suas portas sob um silêncio carregado de expectativa e sede de justiça. César Román entrou na sala escoltado mantendo uma postura desafiadora que contrastava com a gravidade das acusações. Ele vestiu um terno impecável, uma última tentativa de projetar a imagem de um empresário de sucesso injustiçado. No banco das vítimas, a mãe de A.D. segurava uma foto da filha com as mãos trêmulas. O promotor começou a leitura dos fatos, descrevendo o horror encontrado no galpão de Usera. A defesa de César tentou desviar o foco, sugerindo teorias conspiratórias envolvendo máfias hondurenhas. Peritos forenses foram chamados para explicar a impossibilidade lógica das alegações do réu. Eles confirmaram que o DNA encontrado na mala correspondia perfeitamente ao perfil genético de Jade. César sorriu cinicamente ao ouvir os depoimentos, balançando a cabeça em sinal de negação. Testemunhas oculares relataram ter visto César transportando uma mala pesada no dia do incêndio. As câmeras de segurança mostraram o rei do cachorro entrando no prédio industrial em horários suspeitos. O júri observou atentamente cada vídeo, notando a frieza nos movimentos do acusado. Uma amiga próxima de A.D. chorou ao descrever o medo que ela sentia de César. César tentou intimidar a testemunha com um olhar fixo e penetrante durante todo o relato. O juiz interrompeu o comportamento do réu, exigindo ordem e respeito ao processo. As contradições de César começaram a surgir quando ele foi chamado a depor em sua própria defesa. Ele inventou uma história mirabolante sobre agentes secretos que queriam incriminá-lo. O júri trocou olhares de descrença diante de tamanha audácia narrativa. Os dados de localização do celular de César o colocavam exatamente na cena do crime. O promotor apresentou a faca de cozinha encontrada com resíduos biológicos do réu e da vítima. O silêncio que se seguiu à apresentação da arma do crime foi sufocante para todos os presentes. César alegou que a faca havia sido plantada pela polícia para garantir sua condenação. A acusação então revelou os registros financeiros que mostravam a falência iminente de seus negócios. O rei do cachopo era, na verdade, um castelo de cartas prestes a desmoronar. A.D. havia descoberto as fraudes e planejava abandoná-lo definitivamente. Este foi o motivo torpe que selou o destino da jovem hondurenha. Os argumentos finais foram entregues como a paixão que clamava pelo fim da impunidade. O júri se retirou para as deliberações, deixando o tribunal em um estado de vigília nervosa. Horas passaram enquanto a família de A.J. guardava do lado de fora, rezando em voz baixa. César permanecia em sua cela temporária, recusando-se a admitir a derrota iminente. Finalmente o sinal tocou, indicando que o veredito havia sido alcançado. O retorno do júri à sala foi marcado por um silêncio onde era possível ouvir a respiração de cada um. O coração da mãe de A.D. batia forte enquanto o porta-voz do júri se levantava. A palavra culpado ressoou pelas paredes de mármore como um golpe de martelo. César não demonstrou remorso, apenas um piscar de olhos rápido que traía sua surpresa. Um suspiro coletivo de alívio e choro contido percorreu o lado da acusação. O juiz, então, proferiu a sentença: 15 anos de prisão por homicídio doloso. Embora a condenação trouxesse paz jurídica, a dor da perda permanecia incurável. César foi levado de volta às algemas, desta vez para um destino permanente. As luzes do tribunal se apagaram, mas a história de César Román ainda não havia chegado ao seu ponto final. Da prisão, ele começou a redigir uma carta que mudaria tudo o que se sabia sobre o paradeiro de A.D. Seus advogados receberam um envelope lacrado com instruções para ser aberto apenas na presença da mídia. O conteúdo da carta prometia revelar o local onde o restante do corpo de A.D. estaria escondido. Mas muitos perguntavam se este era apenas mais um jogo cruel do mestre das mentiras. O mundo acordava em choque enquanto a polícia se preparava para cavar em um local que ninguém jamais imaginou. Após anos de negação absoluta, o silêncio de César Román foi subitamente quebrado por uma carta enviada da prisão. Na missiva endereçada à Audiência Provincial de Madrid, o rei do cachopo admitiu finalmente ter tirado a vida de A.D. Bunnes. No entanto, fiel ao seu perfil narcisista, ele alegou que a morte foi um acidente trágico durante uma discussão financeira. Ele descreveu uma luta corporal onde uma arma disparou acidentalmente, tentando mais uma vez eximir-se da crueldade do crime. César incluiu um mapa desenhado à mão, indicando que o restante do corpo de A.D. estaria enterrado em um parque em Carranque. Esta reviravolta ocorreu poucas semanas antes da estreia de uma grande série documental sobre o caso na plataforma Netflix. A advogada de César, Ana Isabel Pena, foi pega de surpresa e soube da confissão através da imprensa. Ela revelou que o comportamento de seu cliente havia se tornado obsessivo, enviando-lhe dezenas de cartas de amor da prisão.
Percebendo que estava sendo manipulada pelo mesmo padrão de controle que ele exerceu sobre Heidi, a advogada renunciou ao caso. Em junho de 2025, a Polícia Nacional mobilizou uma grande operação de busca no local indicado por César em Toledo. 50 agentes utilizaram tecnologia de ponta, incluindo drones com sensores térmicos e georradares para escanear o solo. Cães farejadores da unidade canina percorreram cada centímetro do terreno em busca de qualquer sinal orgânico. Apesar do esforço monumental e das escavações profundas, nenhum resto mortal foi localizado na área demarcada. A suspeita de que César estaria mentindo novamente apenas para obter benefícios prisionais tornou-se quase uma certeza para os investigadores. Enquanto isso, a justiça finalmente autorizou a repatriação do tronco de Heidi para sua terra natal. Glória acompanhou os restos mortais da filha de volta a Honduras, encerrando um capítulo de dor em solo espanhol. Em São Pedro Sula, a família pôde finalmente realizar um funeral digno, embora incompleto, para a jovem que partira com tantos sonhos. A história de Heidi tornou-se um símbolo da luta contra a violência de gênero para a comunidade hondurenha. Glória agora dedica sua vida a palestras e movimentos que incentivam mulheres a denunciarem abusos antes que seja tarde demais. Dentro da prisão de Madrid, César Román é conhecido apenas como Cachopo, tendo perdido o título de rei que tanto prezava. Ele segue uma rotina rígida, ajudando na distribuição de refeições e frequentando as missas dominicais. No seu tempo livre, ele estuda direito focado obsessivamente em encontrar brechas que possam reduzir sua permanência na cela. Em áudios obtidos de dentro da prisão, ele gaba-se de que sua condenação é apenas um degrau para sua fama futura. César declarou abertamente que pretende participar de programas de televisão e reality shows assim que recuperar a liberdade. Seus filhos, criados pelos avós em Honduras, crescem longe dos holofotes e da terrível verdade sobre seu pai. Eles mantêm apenas as memórias felizes da mãe, protegidos pela família da toxicidade que destruiu a vida de Heidi. A perícia final sobre o tronco nunca pôde determinar a causa exata da morte devido ao uso de soda cáustica. Esse detalhe macabro impediu uma condenação por assassinato qualificado, resultando em uma pena de apenas 15 anos. Para a família de Heidi, a justiça foi feita apenas pela metade, deixando um vazio que nenhuma sentença pode preencher. O caso deixou cicatrizes profundas na sociedade espanhola, expondo as falhas no sistema de proteção a imigrantes. César continuou a enviar petições ao tribunal alegando que o julgamento foi um circo mediático que violou seus direitos. No entanto, todas as suas tentativas de recurso foram sistematicamente rejeitadas pelas instâncias superiores. O documentário da Netflix serviu para humanizar a vítima, retirando o foco do carisma doentio de seu assassino. Imagens inéditas de Heidi em São Pedro Sula mostram uma mulher cheia de vida muito antes de cruzar o caminho do cozinheiro. A polícia mantém um dossiê aberto sobre o paradeiro das outras partes do corpo, esperando que um dia a verdade surja. César, entretanto, já planeja escrever sua própria biografia, onde pretende se pintar como um gênio incompreendido. O restaurante onde tudo começou permanece fechado, suas janelas cobertas de poeira e cartazes de vende-se. Em Honduras, a memória de Heidi vive através de seus filhos, que agora começam a trilhar seus próprios caminhos. A paz que Heidi tanto buscou na Europa finalmente parece ter encontrado seu lugar na quietude das montanhas de sua infância. Embora o corpo nunca tenha sido totalmente recuperado, a alma de Heidi Bunes está finalmente livre das mentiras do rei do cachopo. A história termina aqui não com o triunfo de um mentiroso, mas com a resiliência de uma família que nunca parou de lutar pela verdade. Que o nome de Heidi seja lembrado pela sua luz e que a sombra de César Román permaneça onde pertence, atrás das grades do esquecimento.